Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador, que é cheio de bondade e misericórdia e que nos proporciona diariamente a oportunidade de conhecermos a vontade dele. E o que será dito aqui são palavras lidas e pelo entendimento que retrata a vontade do Criador. Hoje o assunto será, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, verdadeiro sentido de confraternizar. Estamos num momento festivo, onde existem muitas tradições, as pessoas se reúnem para festejar o Natal, mas eu quero colocar aqui, pela visão bíblica e entendimento cristão, o modo correto de se confraternizar, de acordo com o que está de acordo com a palavra do Criador. O que não falta são vídeos que falam a respeito do Natal, das festas, dessas festas festivas, Natal, final de ano. E você buscando conhecimento, você vai chegar à conclusão que são festas de origem pagã. Mas quanto ao cristão, quanto àqueles que querem estar vivendo uma vida cristã, o que não falta é isso também, graças ao Criador, graças ao Senhor, em nome de Yeshua, fico feliz. O que não falta são vídeos edificadores, que fala a respeito da ceia, do modo correto. Então, o que eu vou falar aqui está tudo dentro da palavra do Criador. E é interessante que vocês se atentam, porque é muito importante estarmos encaixados no que se refere a festejos. É bom estar com consciência de que estamos vivendo de acordo, amém? E eu vou dar início aqui lendo Jeremias. Existem muitas palavras que eu poderia colocar aqui, pela fala dos profetas, dado pelo Criador. Não vou colocar tudo para não ficar um monte de mensagens. Se precisar fazer outro vídeo, eu farei. Então, vamos lá. Jeremias 7, versos 17 diz: Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Esse hábito de reunir, festejar ou fazer algo com o sentido de oferecer suas oferendas a ídolos já faz parte do povo da antiguidade. E é por conta disso que percebe que aquilo que não é de acordo com a vontade do Criador e o que se refere à tradição é algo que predomina. É algo que é expandido, é levado de geração a geração. Por quê? Porque está muito envolvido a festejos, ao que agrada a carne, envolve agrupamentos, envolve pessoas. Essas festas paganizadas, de costume antigo, infelizmente ela vai tomando uma outra capa, vai se modernizando, vai aprimorando, porque o ser humano ele é voltado ele tende à necessidade a estar envolvido a coisas que alegram a carne, que satisfaz momentos momentâneos.
Mas é algo que não agradava o Criador. Ali cortava a lenha, ali as mulheres amassavam a massa e fazia bolos à Rainha dos Céus. E se você quiser se aprofundar mais, você vai ver que isso predomina. Isso predomina. Mas o foco aqui é a confraternizar, o verdadeiro sentido de confraternizar. E para que entremos nisso com um entendimento que vai nos levar ao Filho, eu vou dar aqui início, eu vou ler Isaías 50 e... Deixa eu ver aqui, Isaías 53. Isaías 53, verso 5 diz: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, era necessário que ele viesse, porque ele é o caminho, é o acesso, é o nosso justificador diante do Todo-Poderoso, é o nosso mediador. E como eu disse, estamos num momento festivo, em um momento em que as pessoas se reúnem, fazem os seus banquetes, fazem as suas festas e reúnem os seus familiares. O que há de errado nisso? Bem, precisamos conhecer, principalmente numa data que se deram ao nascimento de Yeshua, de Jesus, porque foi dado, não está na Bíblia, a Bíblia não fala de data. Mas o homem criou uma data para o nascimento do Senhor. Ok. Se reúnem para a ceia, para festejarem, para a troca de presentes, para fazer uma árvore, colocar vários enfeites nela. Há aqueles que vão dizer que aquela estrela simboliza muitas coisas, muitas coisas voltadas ao paganismo. A árvore em si faz jus a um costume que chama solstício de inverno. Então isso já veio de longe, onde a própria palavra vai falar dessa coisa do pinheiro, das mulheres que choravam para Tamuz. Então, o que fala lá em Jeremias 7, essa coisa das pessoas estarem envoltas a esse tipo de comemoração, na verdade, está dentro das transgressões. Transgrediam, as pessoas elas estão mais envolta a dedicar o seu culto, a sua oração. Estou falando aqui do culto religioso. Estou falando de várias maneiras de elevar um culto, mas sempre com uma entidade por trás disso. E quando cristãos se reúnem nesse tempo, nessa época, qual o modo correto? É preciso celebrar a ressurreição de Cristo. É preciso expor a palavra do Senhor. É preciso ler a mensagem do Senhor. É preciso demonstrar gratidão porque Ele ressuscitou e Ele, por conta das nossas transgressões, Ele foi esmagado por conta dos nossos pecados. Então, qual é a esperança que temos em que nossas transgressões, que os nossos pecados foram perdoados, fomos justificados, como diz em Romanos 6, se temos o hábito de nos reunirmos, mas não fazer uma celebração de acordo, que é
expor o Yeshua ressuscitado, mostrar a devoção, a gratidão a Ele, é o nosso mediador diante do Pai. Porque geralmente as pessoas se reúnem, são pessoas que são cristãs e outras que não são. Então é uma oportunidade das pessoas ouvirem essas palavras grandiosas. Mas é preciso estar discernida. E quem discerne tem sim uma esperança. Porém, quem faz essas festas e não tem consciência do foco dessa reunião, a pessoa ela está apenas, para essa pessoa, fica complicado. Fica complicado colocá-la como um justificado, ou uma pessoa justificada pelo sangue de Yeshua, e vocês vão entender mais claramente, ó. Aqui em Mateus 2, a partir do versos 1 diz, porque vai falar da visita dos magos, dos 3 reis magos, né? Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então percebam que aqui no verso 6, esses 3 magos, eles com conhecimento de astrologia, porque as estrelas, como diz lá em Gênesis, o luminar maior, foram colocados aí para testificar de datas, de acontecimentos. Então, o povo da antiguidade eram mais sábios do que hoje. Existem os sábios de hoje, mas que ocultam o conhecimento do povo a respeito da astrologia, no que diz respeito aos elementos celestiais. Os elementos, vou fazer uma correção, os elementos celestiais, não, os elementos abaixo do firmamento, tá? Abaixo do firmamento. As estrelas estão acima do firmamento, mas a lua e o sol estão abaixo. Por conta dessa estrela radiante, eles puderam percorrer o caminho, porque eles, tá vendo que hoje em dia é dado como algo que não tem nada a ver com o que se refere à questão cristã. Tá vendo quanto caminho devemos percorrer aí e desconstruir para entendermos a palavra poderosa do Criador? Vou dar como exemplo aqui, ó. Eu anotei aqui algumas informaçõezinhas. Não vai dar para ler tudo, ó. Porque esses 3 magos, eles iniciaram a viagem até a Palestina. E porque esse alinhamento aí, ele estava sobre o céu do Oriente Médio, né? Ó, a hipótese de que o brilho do nascimento de Jesus fosse uma estrela nova tomou força em 1572, quando o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe descobriu que o fenômeno ocorrera em 7 a.C., um astro que fica até 100.000 vezes mais brilhante que o normal. Depois quase que desaparece do firmamento. Ou seja, para ocorrer
esse evento profético que já estava aqui profetizado pelo profeta, foi necessário que essa estrela crescesse o seu brilho, para que conduzisse os 3 reis magos até o filho, até o líder, até o verdadeiro pastor, até Yeshua, até o rei da glória, o nosso mediador diante do Pai. Isso é tão incrível, gente, eu fico assim maravilhada. E lá, o que eles foram fazer lá? O que esses 3 magos foram fazer lá? Ó? Deixa eu ler aqui, versos 11 do capítulo 2 de Mateus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, todo o caminho que os 3 magos, com conhecimento de astrologia, todo o caminho que eles percorreram da sua saída até a chegada e depois do seu retorno, foi guiado pelo Todo-Poderoso. Veja como que as coisas do Criador são incríveis. Foram guiados por ele. Lá eles levaram, né, mirra, incenso, levaram ouro, levaram objetos e levaram objetos de acordo ao encontro de um rei, porque a consciência deles era essa. Ali nasceu o líder de Israel, ali nasceu o pastor, o bom pastor, ali havia nascido o rei, o filho do Senhor, Yeshua. E toda essa honraria por 3 magos, a honraria que vem do Pai, foi ali enviado ao Salvador Yeshua, quando ele nasce. Quando ele nasce. Mas essa honraria ele não teve, esse reconhecimento ele não teve na questão humana de pessoas. Pelo contrário, Herodes já se prontificou de perseguir para matar, porque ali para ele já soou como uma ameaça de que ele tomaria o reino dele, né? E agora eu vou para um outro ponto. Vou para o ponto da ressurreição, porque Yeshua nasceu, Yeshua cresceu, Yeshua discipulou, Yeshua fez todo o propósito, cumpriu todo o propósito do Criador na vida dele, até a crucificação. E aqui em Lucas 24, também não posso ler tudo porque é muita coisa e tem muito ao que dizer, mas eu vou ler aqui, ó, a partir do Lucas 24, a partir do versos 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, no primeiro dia da semana, uma segunda-feira, né? Então, vamos colocar aí como uma segunda-feira. De manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupa que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Até aqui por enquanto. Aqui, novamente, a providência do Todo-Poderoso. O Senhor envia os anjos, homens, mas provavelmente anjos, seres celestiais, e
quando elas chegam, o que Yeshua havia dito aconteceu. A pedra foi removida. E isso é maravilhoso. E essa é a mensagem que aconselho que coloque nas confraternização. Porque essa é a melhor notícia de todas. O nosso Rei ressuscitou, está ao lado do Pai. E é o nosso mediador, o nosso intercessor. E hoje se faz presente quando não apagamos o espírito com tantas transgressões contínuas de pessoas que insistem em viver nesse contexto que não a palavra, buscando a palavra, o entendimento da palavra do Senhor. Então ele ressuscitou. As mulheres ficaram perplexas porque, embora ele havia dito, embora existia uma expectativa, mas era algo sobrenatural, que nós, na condição humana, natural, ficamos perplexos quando nos deparamos, sim, mas a perplexidade não é uma perplexidade de negação, é de realmente poder contemplar que concretizara o que ele havia dito, né? Verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, olha só, no primeiro dia da semana, no terceiro dia, provavelmente aconteceu numa sexta-feira, né? Numa sexta-feira, provavelmente à tarde, não se sabe, né? E por que eu tô falando isso de datas? Porque eu nasci numa cidadezinha interior da Bahia e algumas lembranças eu tenho do festejo justamente nessa época do Natal, onde as pessoas por alguns dias, não sei se 7 dias, faz a cantada de reis. Eles batem porta em porta, batiam, né? Porque eu nem sei se tem mais. Batiam. Essa tradição, ela disseminou. Ela tem até em São Paulo. Ribeirão Preto, se não me engano, Ribeirão Preto. Até em São Paulo já tem essa tradição das cantadas. Mas vai mudando, vai modernizando. É de origem católica, foi trazido não sei se pelos jesuítas, mas as pessoas batem porta em porta, fazendo as cantadas, e é algo bonito, é bem bonito, eu me lembro, eu tenho algumas lembranças. E depois eles moem o Judas, isso também acontece em vários lugares. Então eles fazem ali algo relembrando o caminho do martírio, o sacrifício do Salvador Yeshua. E é algo interessante. É uma cultura que não deve se apagar. Ensina muito. É bem interessante porque traz a mensagem da ressurreição de Cristo. E tudo que traz a mensagem de que ele ressuscitou, eu vejo com bons olhos. Então se lembraram das palavras de Jesus. Ao encontrar-se com esses 2 homens, então eles recordam a ela o que ele havia dito, que ressuscitaria. Elas vão se acalmando, e aí elas vão até os discípulos. E aqui no versos 36 diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam
dúvidas no coração de vocês. Esse é o problema. As dúvidas, elas são levantadas, e é uma preocupação mostrada aqui por Yeshua, por conta da incredulidade de que o Criador, ele age, ele faz coisas incríveis acontecerem em meio ao seu povo. E era necessário que eles acreditassem no que havia sido dito pelos profetas e se cumpriu no Filho. E eles testificaram, eles viram prodígios, cumprimentos proféticos na vida de Yeshua. Então eles chegaram a um estágio de conhecimento e experiência com Yeshua que não tinha por que eles duvidarem da ressurreição dele. Como seria feito? Ou seja, como que ele iria apresentar a eles após a ressurreição? Seria um detalhe, mas que eles teriam a comprovação da ressurreição de Yeshua. E ali Yeshua surgiu em corpo glorificado, né? Porque ele ainda na matéria física, ele ainda estava composto de matéria física. E eles puderam tocá-lo, e isso só o Criador poderia fazer. Então, Yeshua ressuscitou do modo mais extraordinário. Ele poderia vir, sim, como uma aparição, como um espírito, ou em sonhos. Ele poderia vir até, como ele veio de modo físico, mas sem que eles o tocassem, que eles não pudessem tocá-lo, mas ele ainda permitiu que eles tocassem. Isso tem um entendimento maravilhoso também. E a Yeshua coloca, entre aspas, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Porque eles já estão vendo. Ali os olhos deles estão contemplando o Filho ressuscitado. Mas por que a dúvida de que seria um espírito? Porque a própria palavra vai dizer que anjos de luz se transfiguram. Não, que demônios, né? Espíritos se transfiguram em anjos de luz. Então, eles poderiam ter tido isso em mente no momento. Será que é o mestre mesmo? Será? Pode ser. Pode ser. Mas Yeshua não se engana. Yeshua coloca aqui como a dúvida, né? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, é provável que eles acreditavam ser um espírito, né? Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Como é que eu entendo esse modo de ressuscitar de Yeshua? Que não um espírito é visto, porque a palavra mesmo diz que ele ressuscitaria. E para ressuscitar, é como alguém que morreu e o Criador, por conta da vontade dele, faz voltar à vida, ressuscitou. Yeshua precisava ressuscitar em carne, em sangue, com ossos, com fome. E ali, reunindo a eles vão tomando a realidade ali, aceitando que ali é real, que tudo isso é real. E aí prossegue, o Yeshua fica por 40 dias com eles, e é algo incrível. E eu não vou prosseguir, porque o foco é a confraternização verdadeira, o verdadeiro sentido de confraternizar. Como que devemos nos colocar hoje? Como os 3 reis magos? Porque pode-se ter uma menção em que as pessoas levam presente, se presenteiam uns aos outros. Mas Yeshua é o Filho, é o Rei, é o mediador. Nós somos pessoas justificadas ou não, mas que não podemos nos assemelhar a eles.
a ele, melhor dizendo, a Yeshua. Então, o Natal, o festejo, não tem que ser uma festa de troca de presentes. Tem que ser uma reunião para confraternizar e se alegrar com a ressurreição. Porque muitos fazem menção do menino Jesus. Yeshua não morreu menino. Yeshua morreu com 33 anos. 33 é o que dizem, 33 anos. Yeshua discipulou, Yeshua mostrou todos os prodígios permitidos pelo Todo-Poderoso. Ele foi crucificado por conta das nossas transgressões, como eu li em Isaías 53, e todo o capítulo de Isaías 53 vai falar desse martírio, um pouco da vida desde o nascimento, que nasceu como um broto tenro, ele não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Isaías 53 vai falar a respeito de Yeshua, de um modo resumido. E essas mulheres, eu acredito que nós, nesse sentimento de festividade, de confraternização, devemos nos colocar como essas mulheres. Ficaram perplexas pelo ocorrido ali? Sim. Mas se você continuar lendo Mateus 24, você vai ver que elas, Lucas 24, vai ver que elas correram para dar notícia. Não deram crédito para as mulheres. Acharam que elas estavam falando coisa com coisa. Mas logo em seguida, Yeshua vem para confirmar que o que elas disseram era real, era verdadeiro. Pedro corre para testificar se realmente está vazia. E ele vê que está vazia. São testemunhos aqui para que cremos. Então são mensagens como essa que devemos abordar nessa época festiva natalina, que Cristo ressuscitou, a tumba foi encontrada vazia, que ele ressuscitou em carne e sangue, puderam tocá-lo, ele conviveu com os discípulos por 40 dias, ele subiu aos céus e uma multidão de pessoas testemunharam essa subida dele. E agora ele está ao lado do Pai, à direita do Pai. É o nosso mediador, é o nosso justificador, como está em Romanos 6. E devemos nos alegrar. Fazer sim comidas gostosas, saborosas, saborear com todas as pessoas, comer e sem que todos ficam satisfeitos, porque Yeshua não se agrada de uns comer e outros não, viu? Quando ele vai falar da ceia lá, ele não gosta dessa coisa de guludices, de querer ultrapassar os outros, querer ter o olho mais gordo que o outro. Não, todo mundo confraternizar, comer junto, se alegrar e que ele seja o centro. Não uma árvore, não os presentes, não a decoração, mas ele, a palavra dele é que tem que estar exposta para que faça sentido essa confraternização, amém? Então espero ter abordado aqui os assuntos mais importantes, que vocês sejam agraciados, que o Senhor abençoe a festividade de vocês e que Yeshua esteja aí como centro, como o foco